Olá, muito boa noite e bem-vindo ao programa DNA com gente que faz e acontece. Bem, a nossa convidada de hoje é formada em psicologia, terapia ocupacional e pós-graduada em marketing. Com 30 anos de experiência empresarial, é sócia fundadora da Forno de Minas Alimentos, empresa que ela começou junto com a sua mãe e o irmão, em uma loja pequenininha em Belo Horizonte. Enfrentaram muitas dificuldades no início, mas com o passar dos anos se consolidaram no mercado e se tornaram uma das maiores empresas de pão de queijo congelado do Brasil. Quem não conhece a Forno de Minas? Todo mundo, né? Mas, além de todo esse queijo de sucesso na vida empresarial da nossa convidada, vamos mostrar o seu lado de empreendedora, mãe, esposa, filha e ser humano. Mulher inspiradora, divertida, animada, que ama o trabalho, mas principalmente a família. E mais uma curiosidade dela, a palavra aposentadoria não existe em seu vocabulário. Ela sempre tem novos planos. Vamos saber quais são? Estamos recebendo no DNA a diretora de Desenvolvimento de Pessoas e Gestão Estratégica da Forno de Minas, Hélida Mendonça. Boa noite, Hélida. Bem-vinda ao DNA. Esse DNA aqui que a gente vai deslanchar. A gente conhece um pouquinho dele na intimidade e hoje aqui eu quero que você passe exatamente esses valores do berço aqui para o nosso telespectador, né? Isso vem de onde? De qual cidade? De qual cidade? Eu sou de Patos de Minas. Não é verdade, não é verdade. Não, né? nasci em Patos de Minas. Por quê? Vamos situar aqui o telespectador? João Pinheiro está onde? Entra onde? João Pinheiro, na realidade, minha família, né? Meus parentes todos. Meus avós são de João Pinheiro. Os irmãos nasceram lá? Meus irmãos nasceram lá. E a minha mãe e meu pai moravam na fazenda. E sabe o que aconteceu? A minha mãe caiu de uma égua que ela andava, que chamava Soberana. Soberana. E ela sentiu que eu desvirei. E ela ficou preocupada, né? De eu nascer, primeira filha, primeira neta, né? Primeira filha, nascer na fazenda com parteira. E ela foi para Patos para eu nascer lá. E realmente eu nasci sentada, nasci... Bacana. Tem um nome isso no meio médico, mas foi muito sofrido o parto dela. Acho que foi uma coisa de Deus, porque se minha mãe não tivesse ido para Patos, né, porque lá tinha um hospital melhor na época do que de João Pinheiro. Por isso que eu sou de Patureba. Pois é. Aí, vamos mudar o nome dessa mãe, que é mãe não só da família Mendonça, né, que eu conheço um pouco, né? É a Maria Dalva. E Maria Dalva. A minha mãe mas em casa que é mãe é Maria também Dalva. do pão de queijo mais saboroso e mais conhecido aí na praça. Aí. Na Forno, ela é Dona Dalva. Dona Dalva. É. Que quantos filhos, então, são você? 4. Eu sou a mais velha, depois tem a Aida, que é minha irmã, abaixo de mim 1 ano. Depois o Helder, o único filho, né? Olha aí, olha aqui, ó, turma, a nossa diretora aqui, Fantinha. Isso é uma foto lá em João Pinheiro, na pracinha lá de João Pinheiro. Na Praça Major Mendonça, a praça do meu bisavô. O nome do bisavô. Brigadeira. E ali, estou vendo ali, já são 4 irmãos, e brigadeiras que eram na cidade, eram urbanas ou rural, fazenda? Meu pai a vida inteira, né? Meu pai saiu do colégio, do internato, para ser o braço direito do meu avô. Então, eu fui criada na fazenda, né? Mesmo quando a gente tinha casa em João Pinheiro, a gente estava sempre na fazenda do meu pai. E eu tive uma infância maravilhosa, né? Sem televisão, sem sorvete, sem chocolate, mas a gente nadava todo dia, brincava de Cachoeira? casinha. Não, nadava no Rio da Prata. Rio da Prata. Que tem uma praia maravilhosa. Tá. O que te lembra ali mais ali? Fazenda, cavalo? Lembro assim, a gente recebia muita gente de fora. Meu pai, meus tios que estudavam fora, então nas férias, eles iam lá para casa. E a minha mãe sempre foi assim, a anfitriã. Então, lá em casa, sabe, tinha doce. Eu lembro que minha mãe fazia doce de tudo que você imaginasse. As mesas mineiras de fazenda. Era. E fazia peixada, e fazia carne de lata, né? Fazia esses biscoitos todos, né? Assim, na época eu fui criada ajudando a minha mãe, né? Fazer pãozinho de queijo, fazia bolinho, queijinho, a gente tinha forminha de fazer queijinho. E a família toda integrada? Era essa vida de fazenda, né? Mas estudava em João Pinheiro, na fazenda? A vida passou, então, os primeiros estudos foram em João Pinheiro? Eu morei aqui com minha avó 2 anos,
Eu tinha 5 anos, eu vim morar aqui. Tá. O que você diria que você herdou dos pais aí, dentro desse início da sua trajetória aí? Seu diário de bordo. Olha, Paulinho, eu acho que essa vida, do sabe? DNA aí. A vida do interior, a vida de fazenda, é uma vida muito simples. E acho que o que mais ficou para mim até hoje eu fui criada junto com quem trabalhava com a gente, sabe? Assim, e depois na minha adolescência eu lembro disso, que a gente ia naquelas festas de fazenda, festa de reis, né? Ia nos aniversários, dançava forró, a gente dançava forró com todo mundo, né? Eu aprendi a dançar forró, sabe, não tinha, sabe, nenhuma diferença entre patrão, sabe, empregado. Bacana, né? bacana. A gente festejava junto, fazia tudo junto, sabe? A minha mãe, meu pai, eu acho que minha mãe falou um dia que ela tinha mais de 20 afilhados. Então, era todo mundo compadre, sabe? Era o compadre Geraldo, né? Compadre Aparício, a gente chamava assim também, entendeu? Não tem bom danado, né, cara? Brincadeira. Eu fui criada assim. Aí, vida que segue aí, você optou pela psicologia e aonde que foi os primeiros passos dentro Eu acredito que, assim, desde nova, meu pai morreu, eu tinha 12 anos, né? Nós mudamos para cá. E um ano que a gente estava morando aqui, meu pai morreu de acidente de carro, entre João Pinheiro e Patos. Exatamente nessa época agora, foi 29 de setembro. Né? A época muito seca, e ele teve um acidente e foi fatal, né? E eu sempre falava que eu queria ser psicóloga, sabe? E eu queria ser psicóloga de adolescentes. Bacana. Né? E eu consegui, me formei. Qual faculdade? Eu fiz na Newton Paiva, porque eu trabalhava durante o dia, né? Eu dava aula de inglês. Eu tive chance de fazer o intercâmbio. Com 16 anos, foi um marco na minha vida. Foi para onde? Foi para Londres? Não, eu fui para Califórnia primeiro. E quando eu voltei em janeiro, fiquei um ano lá. E quando eu voltei, eu fiz um treinamento e comecei a dar aula de inglês. Bacana. Né? Tá. E aí? E aí eu trabalhava durante o dia e dava aula à noite. Né? Tá. E depois eu achei que o curso estava muito teórico, aí eu passei na Federal em Terapia Ocupacional. Né? E fui fazendo os dois e dando aula ao mesmo tempo. Foi até o fim nos dois? Fiz, formei nos dois. Né? Tá. Professor de inglês, 17 anos, depois você foi morar em Londres, aí que entra Londres. Né? Sim, Quando eu me formei, em 1987, eu tinha um Fusquinha, né? E Coitado do Fusca. Meu Fusquinha chamava Bonifácio. Aí minha mãe falou, Eldo, vende seu Fusquinha, eu vou te dar um presente de formatura. E aí, sabe o que ela me deu? Uma viagem para a Europa, que eu era louca para conhecer a Europa, só de ida. Entendeu? Me deu a passagem e falou assim, o dia que você quiser voltar, você se vira e volta. Isso que é um trampolim, né? Acreditando no seu talento aí. Não? Mas é porque na época eu tinha um namorado e minha mãe queria que eu terminasse o namoro. Isso não foi de graça, sabe? Não foi bem assim. E lá em Londres, ficou um tempo? Então, lá em Londres eu fiquei quase um ano. Inclusive a irmã desse meu namorado na época que me ajudou, me recebeu. Você cantava aquela musiquinha, lá em Londres, de vez em quando me sentia longe daqui. Nossa, foi uma experiência assim, incrível, porque eu arrumei um emprego lá de nanny. Nanny é quando você mora na casa, né? Assim, eu fui olhar um neném de 1 mês e meio. E a mãe tinha depressão pós-parto, porque ela não encostava no neném. Eu que tomava conta, dava banho, ficava o tempo todo por conta. E final de semana eu arrumei um emprego numa loja de fast food. Ralou, então. Eu sempre fui trabalhadeira, eu não escolho serviço. O que você falar comigo, vão fazer, estou pronto. E o que você, dessa bagagem aí, o que você trouxe de volta para o Brasil para dar sequência aí ao seu diário de bordo aí? Quando eu voltei, então, aí foi quando eu comecei a trabalhar como psicólogo, né? Eu entrei de sócio numa clínica com o pessoal que a gente tinha formado, ali no Funcionários. E eu estava lá com a minha vidinha, acabou que eu me casei, né, em 89. Me casei com esse meu ex-namorado. Né? Olha, veja só. E foram 11 anos de relacionamento. Né? Acabou que eu me casei. E aí, em 90, veio o convite do Helder, né?
Eu estava lá na minha vida de terapeuta e professora de inglês para a gente montar a Fone de Minas. Tá, mas antes você passou por Israel, Egito, aqui, a formação sim, da Fantine. Isso antes, né? Eu fiz uma viagem com o sindicato dos professores. Tá. Eles fizeram um grupo na época, assim, só tinha professor de antropologia filosófica, história da arte. Tudo cabeça. Só professor bacana. Cabeça. E eu lá de professora de inglês, né? Mas Entendi. foi uma viagem, assim, maravilhosa. Tá. Aí vamos para a Fone de Minas aí. Tá bom. E aí o Helder, de onde saiu a história? O Helder ele embalou sua mãe? Foi isso? Foi isso? O Helder tinha morado nos Estados Unidos. O Helder, irmão, situando o telespectador. E quando ele voltou encantado com essa história de alimento congelado, né? Porque lá tudo já era congelado, né? Eu lembro o dia que ele veio falar comigo, assim, Helder, vamos montar um negócio de pão de queijo congelado. Hoje eu fico lembrando, assim, você imagina, o Helder na época tinha acho que 23, 24 anos. Solteiro. Solteiro. Tá. Sabe, acho que hoje esses meninos, assim, de startup, né? Porque você imagina, né? Chega um seu irmão mais novo e fala assim, vamos montar um negócio, eu sei minha mãe. Aí você falou coisa de louco. Aí eu falei, bom, mas Helder, eu não estudei para isso, eu sou péssima para vender, o que eu vou fazer? Não. Você toma conta da parte administrativa, minha mãe cuida da produção e eu cuido da parte comercial. E aí, na época, esse meu ex-marido me apoiou, falou assim, olha, se der errado, né, é sua família, se der errado, você volta. Bora nessa. Não, né? Bora nessa que é bom a beça. Tem que correr risco, né? E aí, mas por que exatamente o foco no pão de queijo? Porque do Helder foi da sua mãe, partiu de quem? Foi filho de quem? Esse pão de queijo. Esse pão de da queijo. Dona Dalva, não? Mas é porque é o seguinte, a minha mãe, o pão de queijo é de casa, sabe? Na época eu dava aula de inglês, toda festinha de final de semestre, né? Que a gente fazia aqueles encerramentos, eu levava pão de queijo, né? Assava a cestinha e levava, né? Mas tinha um diferencial, sabor? O pão de queijo da minha mãe, a receita. A receita. Né? A receita né? É fundamental. E minha mãe fazia com ovo caipira, né? Com polvilho que ela escolhia, com queijo, tinha que ser aquele queijo meio cura, sabe? E ela já fazia lá em casa e punha as bolinhas lá, né? Colocava no tabuleiro, congelava e a gente assava, né? Então, era esse pão de queijo, né? E daí E aí nós alugamos uma salinha aqui no Nacional do Carmo, né? E começamos. Compramos uma Fiorino, eu andava nessa Fiorino o dia inteirinho, para baixo para cima. Ia lá no Ceasa, comprava os insumos, né? Comprava óleo, sal, comprava matéria-prima. E a distribuição? E eu que entregava. Entregava no Carrefour. Mas você que vendia ideia, batia na porta do supermercado? Tudo? Não, o negociar era o Helder. O Helder era o comercial, né? Tá, né? Mas nessa época você não tinha feito marketing ainda? Não. Não, ainda começando. Não, fizemos uma logomarca lá com um amigo que a minha mãe tinha lá, depois fizemos uma embalagem, a embalagem foi errada, porque a embalagem, na hora que era uma embalagem transparente, só que o filme foi errado, então na hora que congelava, ela rasgava. Nós já passamos assim, se eu for te contar as histórias, eu preferi contar no livro. Ali. Bem, aí é um programa inteiro para contar a história. Bem, e aí como é que ganhou um upgrade e a Fone de Minas, o que virou hoje? Né? Olha, um degrau para isso e esse momento atual. O início, quem que fazia propaganda para a gente eram as consumidoras, né? Tá. E na época as pessoas nem falavam que era pão de queijo Fone de Minas, entendeu? As pessoas falavam assim, o pão de queijo do Carrefour. Tá. Porque era distribuído? A gente só vendia praticamente lá em algumas delicatessens. Tá. Na época tinha muito delicatessen. Mas foi um degrau aí, foi um trampolim. Foi. Tá. Aí depois a gente mudou para Contagem, para perto do Ceasa. Alugamos um galpão lá, depois alugamos o segundo galpão, o terceiro. Aí lá isso foi em 1990. Em 92 entrou um sócio, né, que é o Vicente Camilotti. E daí para frente, sabe, a gente morria de trabalhar. A gente trabalhava, Paulinha, assim, olha... Sua mãe engajada também? O tempo todo. Na a gente qualidade, trabalhava... Tudo. Minha mãe era chão de fábrica, direto. Continua até hoje, passou hoje. Pela uma venda, né, que a gente conheceu, depois voltou para vocês, não é isso? Minha mãe está lá até hoje, assim, né? No dia a dia, a gente está junto o tempo todo. Tá.
Então, hoje consolidada nacionalmente, até internacionalmente, isso seria, né? Hoje, depois que a gente vendeu, né, nós construímos uma fábrica, vendemos a forno, né? 10 anos, nós ficamos com a empresa 10 anos. A gente tinha o laticínio, nós tivemos que fazer o nosso próprio queijo, né, porque a gente precisava de ter padrão, a gente precisava de ter qualidade de queijo, volume, preço. Então, nós temos um laticínio em Conceição do Pará. E acabou que a gente vendeu a Forno de Minas para uma multinacional e a gente não vendeu laticínios. A gente continuou fornecendo queijo para eles. Né? Tá. E 10 anos depois, em 2009, eles encerraram e a gente comprou de novo a fábrica e a marca. Tá. Bem, passado, presente e futuro. E aí? E o futuro? Próximo passo. Bom, nós acabamos de comemorar 10 anos, né, desse nosso retorno, que foi mais difícil do que o começo, porque nós tivemos que realmente refazer a marca, né, buscar uma credibilidade, mas arregaçamos as mangas e a gente está indo de vento em popa, né, estamos já exportando para 18 países. Agora vem cá, paralelo. Essa história é uma paralela aqui. Livros. Eu estou aqui com alguns livros. Me corrija se eu estou errado. Aqui são 3 livros. Esse aqui qualquer. Luz do Sol. Luz do Sol. Eu fiz para o meu pai, uma homenagem para o meu pai. Tá. Quando tá, ele, no aniversário dele. Tá. Esse aqui nós tivemos aqui lá na Forno de Minas, inclusive com o nosso diretor, né, o nosso Bernardo Teles, né? Foi lá na mineraria, né? Na mineraria, dia 20 de agosto. Tá. Esse aqui conta o quê? Conta a história da Forno de Minas. Todinha? Desde o início, a trajetória toda. Ok, né? Ok. Com esses altos e baixos e os aprendizados todos. Aqui eu conheço essa senhora aqui. Ó. Essa daí foi uma homenagem especial, que é Dona Dalva, né? Eu chamei o livro de Estrela Dalva. Uma homenagem que eu fiz para ela. Também, mostrando ali toda essa história. Bem, esse foi o seu veio aí, literário, artístico e tudo. Né? Eu adoro história. História. Você também é palestrante, né? Como é que é essa história? Você é polivalente, né? Fazendeira, tudo aí. Esse capítulo aí eu nem falei. Porque eu adoro gente, adoro natureza, adoro... E a palestrante, o que é? Você se inspira na fazenda? A fazenda ali, né? Eu tentei chegar lá, mas não consegui. Ouro Preto, entre Ouro Preto e Piranga. Tá. E lá você se inspira para essas palestras? São palestras sobre o quê que você dá? Quando eu comecei a fazer palestras, quase todas eram em universidades, em alguns congressos, sobre a história da Forno de Minas. Tá. E agora eu ampliei um pouco mais, assim, eu falo dessa trajetória, dessa história, né? Assim, a história da minha família, né? Por meu pai ter morrido muito novo e a minha mãe ter criado a gente com muita luta. Bacana. A própria história da Forno de Minas. Sintetizando que trabalhar... É uma forma, eu acho que eu descobri que isso motiva, sabe, as mulheres. Inspiração. Eu acabei acreditando que isso é uma inspiração, e é mesmo, né? As pessoas, elas se espelham, né, na história da gente, né? Isso me deixa muito feliz. Tá, isso paralelo à fazenda, né? A fazenda é um canto meu com meu marido, né? Eu casei de novo, depois que eu me separei, tive meus filhos, né? Adolfo, né? Adolfo. Tem quantos filhos? 3, Hélio, com 21 anos. Temos aqui, ó, Fantina, nossa diretora, sempre atenta aqui, ó, no meu ouvido, no meu ponto aqui, olha lá. Meu quarteto, né? Meus filhos lindos, que eu falo que são meus presentes de Deus. Aqui a Fantina estava na leitura, você reinando no meio dos homens mesmo. Como é que é essa relação com quanto homem dedicado lá? Semeou aí o DNA aí eles são meus... Os queridos, né? Tudo de bom na minha vida. Tá. Você também fundou a MK Empreendimentos, né? Foi no período que a gente vendeu a Forno, quando nós vendemos a Forno de Minas, a gente criou essa empresa que é porque a gente precisava de investir em alguma coisa. Então, essa empresa ela tinha o laticínios e a gente investiu em outros negócios diferentes, né? Tá bom. Dentre eles, shopping center. Bacana. Né? Que eu conheço um pouco. Isso. Voluntariado também faz parte aí do
do DNA da família ou seu? Como é que é? Olha, eu acho, Paulinho, que tudo na vida tem um sentido, sabe? E quando a gente comprou essa fazenda lá nessa região, as pessoas me perguntavam, mas por que vocês foram comprar essa fazenda aqui? Porque lá é a divisa de 2 municípios, assim, e é uma parte muito carente, muito... Mas nós compramos lá porque é um lugar maravilhoso, é lindo, a natureza, eu falo que lá é morro e água, né? Muita morro e muita água. E, por coincidência, pertinho lá de casa tem uma escola rural. E eu comecei nessa escola, porque essa coisa da gente dar aula, né, acho que nunca saiu de mim, entendeu? Eu adoro o ambiente de escola, adoro. E eu comecei a frequentar essa escola. E quando eu chegava lá, assim, né, a carência das crianças, sabe, do ambiente, eu falei, gente, o que eu posso fazer para ajudar, né? Agora, paralelo à Fome de Minas, que já tem aí o seu norte, né, consolidada, o próximo passo seu, o que é? Os próximos passos, olha, eu tenho um projeto que é fazer alguma coisa maior nessa região, talvez uma escola modelo, uma escola técnica, porque as crianças vão para aula de manhã e elas não têm o que fazer à tarde. Então, você está falando na cidade de? Lá de Piranga. Piranga e Ouro Preto, porque tem algumas escolas que estão em Ouro Preto. Bacana. E continuar minha vida de palestrante, né? E de fazendeira. E de fazendeira. Eu vou chamar um intervalo comercial, a gente volta aqui com a Hélida Mendonça. Bem, a gente volta com o DNA, com a Hélida Mendonça, ela que é uma das diretoras da Fome de Minas, esse pão de queijo aí que foi muito além das montanhas. Olha, mas e as qualidades, independente do pão de queijo, da Hélida? Você que é uma das fundadoras aí da Fome de Minas, você no espelho... Eu, no espelho? Te peguei. Olha, não, graças a Deus, sabe? Eu não pensava em trabalhar como psicóloga organizacional, né? Eu queria ser psicóloga clínica. Mas, olha, eu me realizo, eu me sinto realizada profissionalmente por ter uma empresa, sabe, com um ambiente maravilhoso, com uma equipe. Hoje, a Fono, a gente tem nós estamos na faixa de 1.200 colaboradores. Brincadeira. E, Paulinho, a gente tem, sabe, um ambiente de empresa profissionalizada, né? A gente chegou a abrir capital na Bolsa, né? A gente só não foi para o mercado. Então, em termos de governança corporativa, sabe, eu cresci muito, eu aprendi muito. E... Essa é a Hélida como pessoa. Sim, e eu me sinto realizada com a equipe, com os profissionais que a gente tem na Forno. Como a minha mãe se sente realizada, sabe, com o produto que ela faz, eu tenho orgulho imenso do meu time. Então vamos embora agora, andando um pouquinho mais rápido, porque agora é um ping-pong. Tem defeito? Espelho aqui, ó. Espelho defeito? Lógico, todo mundo tem defeito. Tem um bichão aí dentro, você consegue fiscar? Olha, eu já fiz terapia, faço coaching, eu tento me melhorar a cada dia, mas que a gente tem defeito, você tem, né? Quem não tem? Saudade? Alguma saudade? Saudade. Eu morro de saudade do meu pai e dos meus avós. Tem medo? Eu tenho medo de ficar doente, de ficar de cama, sabe? Só isso. Tem medo, né? Tem medo de morrer, não, mas de ficar doente. Eu tenho medo de ficar doente. Tem alguma coisa que te tira o sono? Ai, droga. Drogas. As drogas. É duro, né? As drogas. Pelos meus filhos, pelos amigos dos meus filhos. Contexto social? Tudo. Eu acho que é as drogas. Você tem algum ídolo, quer seja na vida, quer seja empresarial, pessoa, que você... Minha mãe. A mãe. Minha mãe, para mim, é meu exemplo. Eu me espelho muito nela. Religião, dentro desse contexto todinho, dá para sintetizar numa religião? Cabe essa experiência? Eu sou católica, né? Meus filhos são católicos, meu marido, mas eu tenho eu acho que a vida,
Essa questão, sabe, assim, eu penso que a vida é mais do que a gente consegue entender. Então, o espiritismo me atrai muito. Bacana, bacana. Bem, o que você diria para quem está começando, dentro dessa experiência todinha de vocês, para quem está começando, um pouquinho dessa garra aí, de quem quer empreender, que toque que você daria aí? Eu vou falar aqui, eu aprendi com o meu contador. Meu primeiro contador, ele falou comigo, olha, empresário é o seguinte, você economiza em tudo, mas não economize em pessoas. Bacana. Você tem que investir em pessoas, você tem que pagar o melhor salário, você tem que ter os melhores profissionais do seu lado. Quando a gente pensa assim, não estou falando no colaborador, nos parceiros. Então, se você vai contratar um contador, tem que ser o melhor. É possível. Um advogado, tem que ser o melhor. E por aí vai. Bacana, né? Já pensou em morrer? Já pensou em morrer? Uai, qualquer hora, né? Também. Na lápide, se você pudesse deixar ali alguma frase, alguma citação para ser carimbada lá, o que você poderia sugerir? O dia que eu morrer, eu sei que eu vou morrer feliz, porque eu vou agradecer a Deus por tudo que Ele me proporcionou e tudo que eu pude retribuir. Então, eu agradeço a vida, a todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Quem é a Hélida, para terminar, em uma palavra? Ai, Duas, uma palavra? Então. 2. 3. Amo a vida. Obrigado por ter vindo. Parabéns aí pela performance sua.